Bom, hoje nós vamos iniciar a primeira carta de Pedro. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Vocês colocam para mim, por favor, meninos? 1 Pedro 1 ao 12. Será o texto hoje que nós vamos ministrar e meditar a respeito. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais. Embora não vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual circunstância que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiram, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vós foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Amém? Fecha os teus olhos agora. Jesus, eu te peço, Espírito Santo, traga a revelação desta palavra, que os irmãos que estão aqui, Jesus, o Senhor possa abrir os olhos, abrir os ouvidos e a mente e os seus corações, para que eles possam entender verdadeiramente o que esta carta quer nos ensinar, ó Pai, que possa edificar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Então, para nós entendermos melhor, eu vou trazer uma introdução para vocês. Então, esta é a carta de Pedro. Pedro, ele foi um pescador galileu, da cidade de Betsaida. Ele era irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo. Está lá em Mateus 4, 18 ao 20. Eu vou trazer várias referências para você anotar e meditar na sua casa, se certificando do que eu estou dizendo. Pedro também foi escolhido por Cristo como apóstolo. Está lá em Marcos 3, 14 ao 16. Ele foi alguém também que andou sobre as águas. Está lá em Mateus 14, 28 ao 31. Ele também foi alguém que negou a Jesus. Está lá em Mateus 26, 69 ao 75. Mas independente de tudo isso que Pedro fez,
mesmo tendo negado a Cristo, mesmo tendo medo, porque quando ele andou sobre as águas, em certo momento ele teve medo, ele começou a afundar. Mesmo diante de tudo isso, essa instabilidade emocional dele, física, ele foi alguém restaurado de forma poderosa e usado por Jesus para abrir a porta do evangelho aos judeus e aos gentios que ainda não haviam sido abordados pelo evangelho, recebido o evangelho de Cristo. Ele foi encarregado de apresentar o evangelho de Cristo e fortalecer aos seus irmãos, que está lá em João 21, do 15 ao 17. Aqui em João 15, em João 21, na verdade, traz uma conversa entre Jesus e alguns discípulos. Após a ressurreição, Jesus aparece para alguns dos seus discípulos, apóstolos, e conversa com eles. E nessa conversa com Pedro, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Aí o Pedro fala que sim, que ele ama Jesus. Então Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E novamente, durante aquele diálogo ali, Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? Ele diz novamente que sim, ele afirma que sim, declara que sim. E Jesus novamente fala para ele: então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Então, das 3 vezes que o Senhor pergunta a ele, ele diz que sim, e Jesus fala novamente para ele: apacente as minhas ovelhas. Em todas as vezes que ele diz que sim, que o ama. E aqui, o que eu entendo desse contexto? Pedro não sabia o que ele ia fazer, mas pela presciência de Deus, Jesus já sabia que ele seria usado de forma grandiosa para levar a palavra para aqueles que não tinham recebido ainda. E assim aconteceu. Esta carta vai nos descrever que aqueles que não foram alcançados por Paulo pela palavra do evangelho foram alcançados através da carta de Pedro. As regiões que Paulo não chegou, a carta de Pedro chegou, para que eles pudessem se manter salvos. Amém? Então, Pedro, ele é considerado um apóstolo da esperança. Ele quer trazer aqui na carta dele esperança para nós. Ele vai nos mostrar que em meio a tanta dor e sofrimento, nós temos que ter esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Então, para quem essa carta de Pedro foi destinada? Pedro escreve para os forasteiros, os que estavam dispersos, localizados na Ásia Menor, que hoje atualmente seria a Turquia. Pedro escreve para gentios, judeus, que estavam espalhados e dispersos por uma região da Ásia diferente daquela que Paulo alcançou em sua viagem. Então, Pedro dirige a sua carta a essa parte da Ásia Menor que Paulo não havia conseguido chegar até lá para evangelizar, porque ele havia sido preso. E quais, então, são os objetivos dessa primeira parte da carta de Pedro? Quais foram e quais são os objetivos desta carta? Aqui, Pedro quer confirmar a eleição e identidade, prover esperança viva e dar propósito ao sofrimento. Então, o que ele quer confirmar aqui? A eleição e identidade. Ele quer nos dizer aqui nesta carta que, embora os cristãos vivam como exilados, estrangeiros no mundo, vocês são o povo escolhido de Deus, santificados pelo Espírito Santo para a obediência a Jesus. Ele quer trazer aqui uma menção que a carta vai nos prover esperança viva, porque ele quer nos relembrar para os cristãos da promessa de uma viva esperança. E essa viva esperança, ela está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E por que esta carta também quer dar propósito ao sofrimento? Porque ele quer explicar aqui para nós que, apesar das provações e perseguições, tudo isso vai servir para refinar a nossa fé, é para nos fortalecer, é para nos fazer servos prontos para a obra de Jesus, para o grande evangelho. Então,
Pedro escreveu esta carta para nos encorajar como os cristãos, para que nós possamos ser boas testemunhas, até mesmo para os nossos perseguidores. E lembrar-nos que, em meio ao sofrimento, tudo isso, toda dor, todo sofrimento, tudo isso serve para nos conduzir para a glória de Jesus. Amém? Então, vamos agora entender cada detalhe desta carta. Vamos lá, vamos ler de pouquinho a pouquinho e eu vou explicando para o nosso melhor entendimento. Vamos reler os versículos 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Aspersão. Você sabe o que é aspersão? Aspersão pode ser o ato de você borrifar algo, jogar algo sobre. Mas aqui, biblicamente, ela tem um significado muito maior. Aspersão aqui para nós quer dizer purificação, consagração e selamento de uma aliança. Tudo isso acontece em seguida aqui, com o sangue de Jesus Cristo. Então, com o sangue de Jesus Cristo, com a aspersão sobre nós, borrifado sobre nós, escorrido sobre nós, nós somos purificados, consagrados e recebemos dele o selamento da promessa, que é a salvação. Amém? E no final ele termina aqui no versículo 2 dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, o que ele quer nos ensinar aqui? Anteriormente, naquela época, as cartas eram escritas em rolos. Então, o que eles faziam? A saudação, o destinatário, para quem era a carta, quem estava escrevendo, tudo isso, essas informações importantes, iniciava-se a carta já com essas informações, para depois vir o conteúdo da carta, né? Diferente de hoje, que nós colocamos ao final. Então, era muito importante eles já colocarem no início, porque como era um rolo, às vezes, muito longo, até que a pessoa terminasse de ler, ela não sabia se a carta nem era para ela, né? Então, era diferente essas escritas de cartas. Então, aqui nós percebemos que Pedro se apresenta, inicialmente aqui no versículo 1, como apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Ele poderia muito bem falar: esta carta é de Pedro. Ok, mas quem é Pedro, né? Podia ser qualquer outro Pedro, mas não, ele deixa claro: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Ser apóstolo naquela época, meus irmãos, era algo de grande importância. Era algo de grande conhecimento, porque era só Jesus que podia consagrar pessoas a discípulos e apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou, que passou a ter outros discípulos consagrados, mas era mediante ao Espírito Santo. Então, nunca foi pelo homem, sempre veio pela presciência de Deus. Amém? Então, ele descreve aqui que a sua autoridade de Pedro não precede dele mesmo. Ele não tem autoridade alguma. Ele está querendo dizer de forma clara: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, lhes escrevo esta carta. Porque a autoridade que vos escrevo não vem de mim. Ela vem de Cristo. É delegada pelo próprio Filho de Deus, que ele está querendo dizer. Que ele é apenas um portador da mensagem. Quem está escrevendo tudo isso em revelação, o Senhor Jesus está usando ele. Amém? Pedro fala da parte de Cristo, enviado por Cristo e com a autoridade de Cristo. É isso que ele quer dizer quando ele se refere a apóstolo de Cristo. Tem um peso muito forte essa palavra, apóstolo, naquela época. Ninguém, meus irmãos, tem a competência para se constituir apóstolo. E nenhuma igreja ou denominação pode legitimamente
constituir alguém apóstolo. Isso não é bíblico. Isso é algo, uma prerrogativa exclusiva, que só Jesus Cristo tem o poder de constituir alguém apóstolo. Amém? Outra pessoa não pode fazer isso. Em seguida, Pedro descreve quem era o povo que ia ler a carta dele. Então ele traz que era um povo socialmente considerado forasteiros no mundo. Politicamente eles estavam dispersos. E espiritualmente eles eram eleitos. Apesar de tudo isso, eles eram povo de Deus. O que ele quer dizer aqui? Socialmente, por que eles são forasteiros? Os cristãos são moradores estrangeiros deste mundo aqui, porque aqui não é o nosso lar. Esta estada aqui nessa terra, ela é temporária, ela é passageira. A nossa cidadania é do céu, porque nós somos eleitos de Deus. Vivemos aqui nessa terra como exilados, residentes apenas temporários. Embora nós estejamos aqui neste mundo, nós não pertencemos ao mundo. Então é por isso que nós temos que buscar, irmãos, incessantemente fazer o que Jesus nos ensina, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós somos povo eleito de Deus. Precisamos andar com o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente focada na palavra do Senhor Jesus. Repita assim comigo: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu pertenço ao meu Pai. Eu sou cidadão do céu. Você crê? Amém, aleluia. Politicamente, esse povo a qual Pedro escreve a carta, eles eram dispersos. O que é dispersão? Dispersão é exílio. Quer dizer que eles estão ali, deixados de lado, no escanteio, exilados. Mas sabe por que isso aconteceu? Lá em Atos 6, 7, fala de Estevão. Estevão, ele era um diácono, um homem cheio de fé, sabedoria, falava com autoridade e ousadia sobre Cristo. E por conta disso, ele começou a sofrer grandes perseguições, até o ponto de chegar no qual ele foi morto. Ele é considerado o primeiro martírio da Bíblia. Ele foi morto apedrejado pelos religiosos daquela época, porque ele recebeu uma visão do Espírito Santo de algo que iria contra o que os religiosos acreditavam. Então, ele foi condenado naquela época por blasfêmia contra o templo de Jerusalém e contra as leis de Moisés, que era o que os religiosos acreditavam. Só que quando Jesus veio, Jesus trouxe toda uma modificação, mas aquele povo não queria aceitar. E quando Estevão traz essa revelação de modificações em relação à lei de Moisés, a tudo aquilo de 10 mandamentos, do templo de Jerusalém, ele é condenado e morto. E a partir desse ponto, os cristãos que estavam ali naquela região começaram a se dispersar por várias regiões, devido às tamanhas perseguições para sobreviverem. Então eles foram se espalhando. E porque, então, ele diz aqui também que nós somos espiritualmente eleitos de Deus. Apesar de tudo isso, né? Eles estão dispersos, eles estão exilados, mas eles também são povo de Deus. Os cristãos são o povo de Deus, escolhidos na eternidade, separados do mundo, padecendo o ódio do mundo, suportando sofrimento e perseguição, mas ao mesmo tempo proclamando as virtudes de Deus no mundo. É isso que quer dizer um povo eleito de Deus. Apesar do seu sofrimento, da sua angústia, irmão, você tem que focar em quem? Em Cristo.
nas virtudes dele, porque tudo que acontece em nossas vidas é para o nosso crescimento, é para nos fortalecer em Cristo. Porque Ele quer um servo 100% aprovado. Ele não quer um servo mais ou menos. A Bíblia mesmo nos diz que se você tiver com o seu coração que não está ali disposto a fazer para o Senhor, com o seu coração aberto, não faça. Porque para Deus não serve, irmão. Não faça as coisas do Senhor de qualquer forma. Porque o sacrifício dele não foi feito de qualquer forma. Foi com um propósito vivo, para que hoje você fosse salvo. Amém? Repita assim comigo: Senhor, eu sei que você me escolheu, então usa-me para proclamar o teu evangelho. Aleluia, Jesus. Agora no versículo 2, ele traz algumas informações importantes. Ele diz aqui no versículo 2, que nós somos filhos remidos pela aspersão com o sangue de Jesus Cristo, que é o que eu expliquei para vocês. A aspersão veio para purificação, consagração e o selamento da promessa, que é a salvação. A eleição eterna não dispensa o sacrifício de Cristo na cruz. Então, por mais que Deus já tinha uma presciência dos seus salvos, isso não dispensa o sacrifício que Ele fez. Na verdade, só valida mais a importância desse sacrifício feito por nós lá na cruz. O Deus que nos escolhe antes da fundação do mundo para a salvação, esse mesmo determinou salvar-nos mediante da morte de seu Filho, Jesus Cristo. O sangue de Cristo vertido na cruz é a causa da nossa salvação. Repita assim comigo: Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, pois hoje posso contemplar a oportunidade de ser salvo. Aleluia, Jesus. No versículo 2 aqui ainda, ele fala que o Espírito Santo, ele santifica os eleitos e redimidos. Então, o que acontece? O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a salvação aos seus eleitos. O Espírito Santo santifica os eleitos para a vida eterna. Então o Pai, Deus, escolhe, o Filho, Jesus Cristo, redime com o seu sangue do sacrifício e o Espírito Santo aplica a salvação em nós, tornando-nos santificados. Todos aqueles que são eleitos pelo Pai são redimidos pelo sangue de Jesus Cristo e santificados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que fala com você ali, o tempo inteiro para você não fazer coisa errada, para você não pecar. Porque Ele não quer que você venha se desviar do caminho da salvação. Na verdade, Ele quer que você permaneça na promessa que Jesus fez, na salvação que Deus te entrega em suas mãos. Repita assim comigo: Jesus, santifica-me para lhe servir de forma pura e agradável, como alguém que foi redimido por ti. Aleluia. E no final do versículo 2, ele deixa uma saudação apostólica quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Por que ele diz isso na carta, irmãos? Porque a graça, ela é a base da salvação e a paz é o seu resultado. A graça é a raiz e a paz é um fruto dessa graça. A graça é uma causa e a paz é a sua consequência. Não há graça sem a paz e não há paz sem a graça de Deus. Ambas elas precisam caminhar juntinhas.
Porque a graça é o favor imerecido de Deus para nós, pecadores indignos. A paz é o estado de reconciliação com Deus, assim como uma harmonia dela resultante. Então nós precisamos dessa graça, precisamos dessa paz e precisamos estar no caminho da salvação. Diga assim: Jesus, eu não merecia, mas a tua graça me alcançou. Obrigado. Aleluia, Jesus. Vamos caminhar agora para o versículo 3. Pode deixar para mim aí no telão, por favor. Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que ele quer dizer aqui? Num tempo de extrema perseguição, sofrimento, dor, Pedro, ele inicia já a sua carta com uma doxologia. O que seria isso? A doxologia é uma breve oração ou hino que atribui glórias a Deus, que engrandece o nome de Deus. Então é isso que Pedro traz aqui. Ele não inicia a carta dele com as necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Porque como ser humano, ele poderia muito bem estar escrevendo a carta e falando assim para os irmãos dele, para o povo de Deus: nossa, que tamanho sofrimento vocês estão passando! Como vocês estão suportando essa perseguição, meus irmãos? Ai, que Deus tenha misericórdia de vocês. Ele poderia colocar as aflições dele nessa carta, mas ele não o fez. Ele glorificou o Pai, porque ele tem a ciência de que Jesus estava ali, usando-o para descrever, para que esta carta viesse para fortalecer aqueles que estavam fragilizados pela perseguição. Pedro louva a Deus por sua salvação. A salvação que é uma obra exclusiva de Deus. Ele deve ser exaltado por tão grande salvação. Quando exaltamos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós, sentimos-nos fortalecidos para enfrentarmos qualquer luta, qualquer provação. Diz assim comigo: Senhor, ensina-me em todo tempo te glorificar. Seja na dor, eu glorifico. Seja na angústia, eu o glorifico. Seja na alegria, eu o glorifico. Aleluia. Depois aqui ainda no versículo 3, ele traz uma palavra muito importante também, que nós somos regenerados. A regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Ela muda as nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Temos não apenas um status mais de justificados, mas também uma nova vida regenerada, tornando-nos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos membros de sua família. Depois ele traz aqui a viva esperança. A viva esperança, ela ocorre mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O cristianismo é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido. Nós marchamos para uma glória eterna. A regeneração que Cristo nos dá, nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade de vida extraordinariamente melhor. Somos regenerados para a esperança. E essa esperança, ela tem duas características. Primeiro, ela é viva. E segundo, ela é
segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus. Então, ninguém pode tirar essa esperança de você, porque Jesus já cumpriu o que Ele disse que Ele ia fazer. Só basta você agora continuar firme no caminho do Evangelho, para que em breve, quando o Senhor Jesus voltar, você ir com Ele para a glória. Repita assim comigo: eu fui regenerado pelo Espírito Santo e eu tenho em mim a viva esperança, que é Jesus. A minha esperança não é vaga ou incerta, mas é definida, garantida por Cristo. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Vamos caminhando agora para o versículo 4. Pedro escreve sobre uma herança que é incorruptível aqui nesse versículo 4. Veja só. Para uma herança incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós. Então, é uma herança incorruptível, reservada nos céus para nós que somos cristãos, o povo eleito de Deus, redimidos pelo sangue, santificados pelo Espírito Santo e regenerados para a viva esperança, que tem a promessa de uma herança gloriosa, que é a salvação. Mas aí às vezes você está se perguntando: quais então são as características dessa herança que está reservada nos céus para aqueles que são salvos? É uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível. O que significa cada uma? A herança incorruptível é aquela que não perece, não apodrece, não se deteriora, ela não acaba, ela não pode ser destruída, ela é indestrutível. A herança imaculada é uma herança limpa, sem nenhum tipo de sujeira, contaminação, nada pode contaminar essa herança. É uma herança imarcessível. O que isso quer dizer? Ela é inalterável. Nada no mundo, nem nessa terra, pode alterar a herança que os salvos receberam de Jesus, que é a salvação. Então é isso, meus irmãos. Somos salvos. E essa herança, ninguém, nenhum poder pode tirar de você que é salvo. Vamos para o 5. Aqui, ele continua falando da segurança que temos dessa salvação. Veja só. 5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia. Aí, às vezes, você está se perguntando, pensando: mas como que eu posso saber que essa salvação planejada na eternidade e executada no tempo certo não vai se perder? Que garantia que eu tenho daqueles que foram salvos, que permanecerão salvos para sempre? Qual que é o alicerce para a nossa certeza dessa segurança da salvação? E aí, vamos ver lá em João 10, 28, 29. Vou ler para vocês, que não sou eu que estou dizendo, mas é a própria palavra do Senhor que nos garante a salvação. João 10. E dou-lhes a vida eterna. Sabe quem está falando isso aqui? Jesus Cristo. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebentará das minhas mãos. 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebentá-las das mãos de meu Pai. Então, Jesus recebeu o poder de Deus, e assim Ele nos salvou. E ninguém pode tirar isso que Ele fez
de nós de nos entregar a salvação. Ninguém pode roubar a salvação que Ele entregou para você. Efésios 1, vamos ver do 11 ao 14, que também fala dessa garantia da salvação. Estou provando para você que ninguém pode tirar a salvação que Cristo te entrega. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção das processão de Deus para o louvor da sua glória. Então não tem nada, irmão, nem ninguém que vai tirar de você o direito de ser salvo, porque foi Cristo que te entregou. Diga assim: ninguém pode me arrancar dos braços de Jesus, nenhum poder poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segurança da nossa salvação é apropriada pela fé, mediante a fé. Apropriamo-nos da salvação pela graça mediante a fé. A fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação sobre as nossas vidas. A consumação da salvação se dará na segunda vinda de Cristo. A salvação preparada para revelar-nos no último tempo, no tempo do Senhor. A nossa salvação foi preparada para nós por Cristo, por meio de sua obra expiatória, quando Ele se sacrificou lá naquela cruz. Ela será revelada de uma vez só, no tempo de Deus, e todos verão a herança, mas apenas os cristãos, aqueles que estão em Cristo, poderá possuí-la. Então toda a terra vai contemplar. Porém, somente aqueles que realmente estão em Cristo vão subir com o Pai. Versículo 6, ele fala da alegria da salvação. É esse o contexto, veja. Nisso nos exultais, ele quer dizer, se alegre, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Então, embora nossa salvação venha a ser consumada apenas na segunda vinda de Cristo, nós já temos o desfrute dessa alegria que é ser salvo por Cristo. O sofrimento dessa vida não consegue apagar as glórias benditas da nossa salvação, porque a cruz precede a coroa. O sofrimento é o prelúdio da glória de Deus. Antes de pisarmos nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém, nós caminharemos por estradas de espinhos, mas é para a glória de Deus. Amém? Pedro traz aqui uma ilustração no versículo 7. Vamos ver? Diz assim o versículo 7, 1 Pedro 1, 7. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui ele quer trazer uma ilustração do derretimento do ouro. Tem os ourives, que são profissionais artesãos que eles são especializados em criar, consertar, restaurar joias e objetos preciosos. E aí, o que o ourives faz? O ourives, ele pega o metal, ele coloca lá no candinho, que é um material,
e ele deixa lá no tempo necessário no fogo para esse metal ser derretido. Nesse processo de derretimento, com esse fogo muito forte, há uma remoção de todas as impurezas. E em seguida, eles derramam esse material que é derretido no molde para fazer uma bela peça de valor, uma peça pura, autêntica. Então é isso que ele quer nos ensinar aqui, irmãos. Apesar da provação, por mais que ela seja árdua, né? Você está passando por aquilo para que depois você se torne uma pedra preciosa, moldada pelo Espírito de Deus, purificada, limpa, gloriosa. O ouro, embora valioso, ele é perecível. A fé provada é muito mais preciosa. Depois de ambos passarem pelo processo de purificação, a diferença de valor entre o ouro e a fé são enormes. O ouro, além de não durar eternamente, ele pode ser roubado, ele pode ser perdido. Porém, a fé, ela não pode ser perdida, ela não pode ser roubada. E ela ainda garante o acesso a uma herança eterna e duradoura, que é a salvação. É a salvação em Jesus Cristo. Vejamos agora os versículos 8 e 9. O que o Senhor nos diz aqui através dessa carta de Pedro? Diz assim, o 8. Embora não o tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheia de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro quer nos ensinar aqui que, meio diante as provações, perseguições, exílio, por mais que seja árduo, dolorido, nós precisamos amar a Cristo, crer em Cristo, alegrar-se em Cristo e obter dele a salvação. Porque a salvação, meus irmãos, é uma dádiva exclusiva que só Jesus pode nos entregar. Não tem outro ser, não tem outra pessoa, é só Jesus Cristo. Não tem pastor, não tem missionário, ninguém. É só Jesus Cristo que pode te entregar a salvação. Não recebemos por nossos esforços essa salvação, mas pela graça, mediante a nossa fé em Jesus. Embora o desfrute pleno vá ocorrer apenas na glória, já tomamos posse agora. Então, aqueles que querem ser salvos, a partir do momento que ele aceita Cristo, ele já é considerado um filho de Deus, salvo, para assentar à mesa do Pai. E nada pode tirar isso dele. Ele é salvo. Diz assim, Jesus, obrigado por me oferecer a salvação. Obrigado por ofertar o seu amor e a sua alegria para mim. Vamos agora para o 10 ao 12, para a gente finalizar a mensagem de hoje. Diz assim, 10. Desta salvação, investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Pedro traz aqui uma conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque a salvação recebida pela igreja é a mesma anunciada pelos profetas. Trata-se de um plano antigo de Deus, feito realidade no presente. Então, desde Isaías 53, Jeremias 31,
já se falava que Jesus viria para salvar, para redimir os seus. Só que eles não entenderam isso. E eles não puderam contemplar isso, os profetas do Antigo Testamento. Eles apenas foram usados para anunciar. E quem que vai ter a oportunidade de receber e contemplar essa salvação atualmente? São vocês, os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados que estão aqui. Os profetas receberam revelação divina de que a salvação por eles anunciada se cumpriria não em seus dias, mas em tempos futuros. A mensagem profetizada pelos profetas é a mesma recebida pela igreja, como promessa e aqui como cumprimento dela. O evangelho engloba essa mensagem profética, junto com o seu cumprimento. Pedro menciona que em sua carta, que até mesmo os anjos desejam atentar sobre esta salvação que é destinada para nós. Os anjos não recebem salvação. É somente você, um ser humano frágil, fraco, que sofre. Só para você que Jesus entrega a salvação. E até os anjos ficam curiosos, querendo saber o que é isso de salvação, porque eles não têm esse conhecimento, irmãos. A palavra nos diz aqui, os anjos estão ao redor do trono de Deus, são mensageiros, são enviados para servir aqueles que herdam a salvação. Eles ficam felizes quando um pecador se arrepende, mas eles não têm poder nenhum e não sabem sobre a salvação. Porque ela foi destinada para você, humano, que não tem poder nenhum. Apesar disso, o conhecimento dos anjos sobre a salvação humana, ele é incompleto, pois desejam entender, saber os mistérios dessa salvação. Essa salvação que é somente destinada aos humanos imperfeitos, os pecadores. Se os próprios anjos estão interessados nesta salvação, quanto mais nós deveríamos considerá-la gloriosa, com ainda maior fervor e entusiasmo de querer entender que salvação é essa, para onde você vai. É isso que Pedro quer trazer para os cristãos. Aqui ele não envia uma carta para descrente, ele está falando para crente. Para você e eu que somos filhos de Deus, crente, aqueles que estão lendo a palavra, tentando viver o evangelho conforme Jesus nos ensina. Então ele está pregando para os seus irmãos ali, para falar para eles, olha, essa salvação que Jesus te deu, ninguém pode tirar de você, irmão. Se levanta, se fortalece, porque a vinda do Senhor é breve. É isso que ele quer dizer. Não sejam dispersos, estejam atentos, porque o Senhor vai chegar e Ele vai levar aqueles que foram salvos. Repita assim comigo: Jesus, acrescente em mim o entusiasmo e a glória de saber e entender que fui salvo pela graça, para que em breve eu possa unir-me a Ti para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, meditem nessa palavra, leiam novamente, porque vejam, são poucos versículos, mas cada um desses versículos tem tantas informações importantes para nós. Peça a revelação do Espírito Santo, se você às vezes lê a palavra e não entende, porque é só o Espírito Santo que te dá a compreensão. Nós humanos não temos essa compreensão mesmo não. Não temos essa sabedoria, então peça que o Senhor lhe dará e você vai entender por que você foi salvo. Amém? Muito obrigada, irmãos. Jesus abençoe vocês.